Ah, tá. Tá aqui. Foi. Fala, pessoal, tudo bom? Theo Orozco, CEO da Exact. Hoje a gente vai receber um cara que é parceiro aí da Exact desde os tempos de planilha, né? A gente estava conversando quase o dia 1 da Exact, ele já estava na parceria. Cara que deu consultoria para uma porrada de empresas sobre venda. Nessa época a gente fez um evento lá em Porto Alegre que ele organizou e foi super bacana. Depois virou nosso cliente pela YouMove, uma empresa que ele já fez saída de empresa, ele já fez, é um cara super experiente do mercado, e hoje montou, aí estudou todos os CRMs que tinha no mercado, pegou o que tinha de melhor e montou um CRM que hoje é parceiro da Exact, que é o PipeRun. Então, assim, vai ser um prazer falar contigo, Fausto. Se quiser se apresentar um pouquinho, fica à vontade. Legal, galera. Primeiro, agradecer a presença, né? Um número expressivo de pessoas. Então, já passou a época que a gente fazia evento para 30 pessoas, né? Agora, já. Então, assim, legal o movimento, né? Agradecer a todo mundo pela presença aí. E o meu negócio é vendas, né? Sempre foi, além de empreender e tal, nos vários negócios que eu já iniciei, sempre eu tive no papel de vendas. E aqui no PipeRun também, né? Nosso negócio eu atendo algumas grandes contas ainda como consultoria, mas o meu papel a partir de 2 meses atrás, acelerar o crescimento, né? A gente fez 15 meses do CRM no mercado e 300 empresas, então agora o negócio é partir para aceleração aí, crescer, e essa parceria, quando a gente fez 300 clientes, a gente fechou 30 caras em parceria com a Exact aí, que, né, muito me agrada, eu sou baita parceiro, né? Foi um dos caras que lá atrás, quando eu mostrei o primeiro croquis lá do CRM, que a gente estava tirando ainda de vários projetos e tal, o Oswaldo e o César, meus sócios aqui, estavam estruturando, né? Vamos separar, vamos fazer. Foi o primeiro cara que eu mostrei e ele disse, cara, vai. Então, tenho o maior orgulho disso, né? Conto para todo mundo isso, né? Legal. Então, legal a gente estar junto aí. Fausto, eu acho que é bacana também a gente aproveitar essa experiência tua com empresas que têm pré-venda, com venda, com essa junção desses dois universos. E acho que esse vai ser um pouco o mote do que a gente vai tratar aqui, né? Um pouco de como montar um time de pré-venda, como montar um time de venda, como estabelecer uma SLA, né? Um documento de passagem de bastão bacana entre essas áreas. Eu acho que um dos grandes acertos da parceria que a gente tem entre Exact e PipeRun foi a integração que vocês fizeram, muito pelo lado de vocês. Eu vejo que ela é redonda, ela acontece como o cliente estabelecer, e eu acho que isso é bacana. E eu queria começar falando um pouquinho, e aí vai ser, eu vou acabar puxando essa primeira partezinha, do que é a pré-venda para todo mundo que não conhece, né? Então, basicamente, a pré-venda, ela vai cuidar daquele primeiro contato, então, seja ele, por exemplo, através de um cold mail, ou cold call, ou através de um inbound marketing que gerou um lead e a gente pega esse lead para entrar em contato. Fez o primeiro contato, a pré-venda ela cuida de conseguir estabelecer uma conexão, extrair informações para que ela consiga pré-persuadir e filtrar, entender quem faz sentido e quem não faz, seja através de um software como o Exact para tornar isso mais repetido, padronizado e automatizado, né, tomar essas decisões. Então, descobrir quem é bom e quem não é, e etc. Automatizar a cadência de e-mails, automatizar e por aí vai. Ou através de uma mera prospecção ativa, pode em planilha ou em qualquer outro formato. Quando a gente fala de vendas B2B, essa prospecção ela vai derivar em uma apresentação posterior de um vendedor, né? A gente está falando de venda de média e alta complexidade. Então, quando vai derivar numa apresentação de um vendedor, ele vai jogar a reunião para o vendedor e o vendedor vai ter que entrar numa outra esfera. Eu acho que um dos maiores benefícios que se teve com vendas veio quando a gente começou a entender que especialização era o caminho, né? Então, assim, eu tenho um cara especializado em prospectar e um software para isso, um cara especializado em fechar negócio e um software para isso, e eles têm que se comunicar essa galera toda, como um chão de fábrica, né? A minha representação, uma das minhas palestras é o fim do vendedor como artista, que é justamente sair daquele esfera onde um vendedor fazia tudo e um software fazia tudo para essas especializações. Então, assim, esse pré-vendedor ele vai acabar jogando para vendas e aí
vai ser agora uma hora do vendedor entrar, por exemplo, num pipe run ou numa ferramenta para isso e conseguir monitorar e gerenciar suas objeções e seu Kanban, etc. E eu queria ir bem pro Fausto. E nesse momento, Fausto, que tu tem visto nas empresas, como é que é a melhor forma de aproveitar esse conteúdo gerado, essa segmentação gerada pela pré-venda, que um vendedor ele pode começar esse processo, e o que tu enxerga como um processo bacana de venda, de linhas mais gerais, para contextualizar primeiro no macro, tá? Depois a gente começa aí no micro. Eu passei por todas as fases do processo de vendas, né? De tecnologia. Se me der um caixa de banana, eu sempre brinco, me der um caixa de banana eu não vendo, mas um software eu vou arrumar uma forma de vender, ou seja, especialização. Né? A gente vem fragmentando com o passar do tempo o papel do vendedor, né? Desde o caixeiro viajante, né, que fazia tudo, entregava, vendia e tal, a gente foi dividindo o mercado cada vez mais neuromarketing, neurovendas, né? A gente, como ser humano, se conhecendo, sabendo a capacidade, nós já estudamos aí vários livros de persuasão, né, palavras e tal, então a gente entende esse momento, e eu vivi todas essas fases, né, e continuo estudando, porque o cara tem que se reinventar a cada dia. O que a gente faz hoje de vendas, com certeza vai deixar de existir daqui a um tempo, né, eu passei por 3 gerações aí, nos últimos 20 anos de vendas, diferentes. A cada 5, 7 anos isso mudou. E o que eu vejo muito, assim, a importância do pré-vendas, né? Quando a gente dividiu do vendedor artista que fazia, né, mágica para vender, a gente acabou um pouco também com o modelo do cara que não dava certo em lugar nenhum e virava vendedor, né? A gente trouxe um profissionalismo para a área, né? Quando o Theo foi um dos primeiros a cunhar o nome pré-vendas, né? E atrás, nos anos, a gente tinha o pré-vendas técnico, que é o cara que mostrava o produto, né? E a gente quebrou essa regra, né? Quebrou, divulgou. É legal eu vou te interromper bem rapidinho para fazer como diria um amigo meu aqui, um adentro. Esse termo pré-venda, para quem não conhece, ele era um termo que era um apoio técnico a vendas. Então, assim, era uma área que apoiava tecnicamente vendas. A gente começou a usar esse termo pré-venda, a gente capitaneou isso no Brasil, na Exact na época, porque eu queria dar uma conotação mais técnica para uma área chamada SDR, que era uma área que era um agendador do vendedor. Então, muito bem lembrado. Obrigado, tá, Fausto? Acho que foi lá atrás e tinha que explicar isso muito. Hoje é quase que domínio popular, né? E é bem legal. Porque a gente nessa fase do agendador, né, lá atrás, o que a gente fazia? Cara, eu adorava contratar gente que era secretária de médico, de dentista, para trabalhar no SDR. Por quê? Tu já viu alguém arrumar tanto encaixe de agenda que nem a secretária do médico? Cara, isso há 10 anos atrás, isso era tudo que a gente precisava, né? Alguém que colocasse a gente de frente para o cliente. E sem estrutura nenhuma, a gente tinha que ir lá e apresentar e ser o artista. Nos últimos 10 anos para cá, esse negócio mudou. Claro que teve vários caras lançando vários livros nos Estados Unidos, com escalas diferentes, globalizar o projeto, o processo. Até nisso eu vou aproveitar e vou fazer um adendo aqui e agradecer o Duda e a equipe dele que estão lá no Vale do Silício, lá com uma sala nos assistindo hoje, né? O Marcos, que está lá no sul da China, em Dongguan e tal, com uma equipe numa sala, esse horário lá, nos assistindo aí. Obrigado, galera, pela presença aí. E pensar o seguinte, cara, por que o modelo do pré-vendas deu tão certo? Uma das coisas que a gente viu com a digitalização, desde 95, internet no Brasil, telefone e tal, a gente viu um processo muito do televendas, né? Que a gente fazia cold call o tempo inteiro, ligava o tempo inteiro e prospectava. Eu cheguei a ter 30 pessoas no meu time fazendo cold call, né? Numa época que não se tinha nem software, né? Não se tinha muito menos as planilhas que a Exact começou. Então, o que acontecia? A gente queria botar o vendedor numa agenda. Então, montava uma rota de visita e botava o vendedor
a fazer 5 visitas por dia no interior e 2 nas capitais, uma de manhã, uma de tarde. O nosso negócio era encher a agenda do vendedor. Só que essa área, eu sempre digo que ela é tão importante quanto vendas hoje. A área de pré-vendas é tão importante. E não é só pelos motivos e importância que a gente vê. Redução do CAC, né? Então, se eu tiver um vendedor que custa, 5, 10 mil reais mês fazendo visita presencial field sales, eu vou ter 2 ou 3 pessoas dentro de casa? Não, cara, não é o custo. Não é o custo. O custo de oportunidade é muito maior. O pré-vendas, ele não é para agendar, para botar o vendedor na cara do gol apenas. Ele é uma pessoa que ele traz o diferencial da empresa. Todos os meus projetos, nos últimos tempos aqui, com pré-vendas, os maiores resultados que eu tive foi em pivotamento de mercado, né? Na ultra segmentação de mercado, escolhendo segmentos específicos para a gente conseguir pivotar mercado, para fazer micro campanhas e trazer resultados diferentes para as empresas. Eu acho que é muito nisso, a importância do pré-vendedor não é só na agenda, mas principalmente de trabalhar estratégias para a empresa, da gente testar mercados, da gente conseguir micro-região. Eu trabalho muito, e o Theo sabe disso, com segmentação por KNAI, por região, por tipo de produto. Então, fazendo ultra segmentações em micro campanhas. E o meu time de pré-venda sempre teve bons resultados e a gente sempre conseguiu pivotar mercados com isso. Acho que o pré-vendas ele é muito mais estratégico do que muitas empresas hoje fazem do seu setor de pré-vendas aquilo que a gente fazia 10 anos atrás, que é só marcar agenda. Tá? Isso é bem bacana que você está falando, Fausto. Eu acho que a nossa filosofia de pré-venda é muita extração de dados, né? Então, quando você extrai dados, eu tenho clientes hoje que usam a nossa área de BA praticamente hoje tem acesso do time de análise mercadológica ou de um time de inovação que ele extrai as informações diretamente da pré-venda, né? Então, basicamente, ao invés de eu fazer uma pesquisa de mercado mais uma prospecção, a minha prospecção ela acaba acontecendo quase como pesquisa de mercado. E é muito legal esse ponto que você traz, que realmente eu vejo que você usa bem dessa forma, né? Cara, como é que eu vou pivotar um mercado? Como é que eu vou prototipar um novo mercado? E etc. E a pré-venda é um canal de escoamento nesse sentido absurdo, né? Você dá uma capilaridade grande e consegue trazer muita base para a tomada de decisão, tanto seja ela automática e imediata, que a gente fala que é a marco visita, não marco, o que eu vendo, o que eu não vendo, qual é o grau de similaridade com quem já está fechando, aí estou falando de máquina de aprendizado, ou seja ela aquela segunda, né? Então aquela decisão que você vai tomar depois, cara, entro nesse mercado ou não entro. Eu já tive cliente, por exemplo, que entrou numa feira nova, porque ele conseguiu entender que aquele mercado fazia uma compra muito grande dentro de uma feira específica e conseguiu ir super bem nessa feira. Então tem uma série de coisas que consegue nesse sentido. É muito legal, Fausto, muito legal mesmo. Nesse item, Theo, o que a gente vem cruzando, né? Como a gente tem uma integração com o Exact bem avançada, de campos customizados, de campos que se transformam em variáveis dentro do CRM e tal, e aquilo que eu consigo devolver para o Exact, que vai alimentar o BI também em outros campos customizados que a gente devolve, né? Então a gente tem uma troca muito grande entre esses dois processos, né? O que a gente conseguiu fazer? Bom, dentro do Exact tem lá uma estrutura de árvore. Então, para cada segmento, tu consegue trabalhar perguntas diferentes, dicas específicas para aquele segmento de acordo com as perguntas que o pré-vendas está fazendo e tal. Então, eu trago isso e depois eu retroalimento essa informação. Então, a gente consegue cruzar muitos dados entre o Exact Pipe e trazer informação de valor para o cliente, né? Esse negócio da feira, nós mesmos do Pipe estivemos na semana passada uma feira na cidade de Caxias do Sul da área metal mecânica. O Pipe nem nasceu com a intenção de trabalhar o segmento metal mecânico, trabalhar a indústria e tal, né? Mas a gente viu nos últimos 90 dias uma taxa de conversão maior, várias customizações e processos e melhorias no produto para atender esse segmento que os clientes foram pedindo. Então, o que a gente conseguiu ver? Poxa, se está vindo desse segmento, com esse KNAI, nessa região, vamos participar dessa feira, né?
E aí, o que é fundamental no processo de pré-vendas, que é o grande diferencial até o momento, né? O grande diferencial é o vendedor, e aí eu me coloco dentro, né? E eu vou colocar o Theo também, a gente tem aquele modelo Hunter, né? Vão para cima, vão fechar, tem que acontecer. Num primeiro contato, 2, 3 contatos com o lead, esse nosso ímpeto, ele é ruim, né? Porque o cliente se sente já logo pressionado a fechar o negócio, por mais que a gente não queira fazer, por mais que a gente estude para não fazer, por mais que a gente tenha um modelo comportamental para ajudar e ser consultivo, a gente é um hunter. A gente vai buscar a venda. Então, e o pré-vendas não, né, cara? Ele está ajudando o cliente. São skills diferentes, né, Fausto? O Jaco, da Winning by Design, uma das maiores consultorias do mundo em venda, ele fala muito isso, né? Ele fala que ele entende que existe uma abordagem por etapas, porque o skill de pergunta é muito diferente do skill de persuasão. E ele fala que muitas vezes a gente quer receitar o remédio sem ter perguntado o que o paciente tem quando a gente é fechador, né? Quando a gente é closer, né? Então, assim, a gente já sai falando e não sabe nem o que o cara tá sentindo. É como tu chegar num médico e ele começar a te dizer, toma remédio tal para dor de cabeça, mas tu tá com dor do pé, né? Então, assim, esse remédio de dor de cabeça é muito bom, e começa a explicar tudo do remédio, e é isso que a gente sempre fez, né? A gente, como closer, a gente sempre foi um skill extremamente agressivo, e a gente, desde a primeira prospecção, e aí que eram os cold calls, né? A gente ia num call extremamente frio, sem gerar valor agregado, né? Então, a gente, ao invés de fazer uma volta para gerar o valor agregado para depois ir para frente, a gente já ia atacar. E acho que a pré-venda mudou muito isso. A pré-venda gera valor, né? Então, o que eu vou te trazer de informação nova? O que eu vou te perguntar que vai ser estratégico? E aí o Spin, lá atrás, já fala muito isso, não dividindo ainda em tarefas, mas ele já fala muito isso, e hoje o Spin fica muito mais fácil de fazer quando você divide essas tarefas, né, Fausto? Sim, e o modelo de escala, se a gente for falar de Spin, década de 70, né? 68, certo? Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, cara, não vai falar de Spin daquela época, os caras fizeram uma pesquisa em milhões de vendedores, field sales e tal. A escala hoje é outra, né? Tem cara que lê o livro e acha que sai fazendo o negócio. Não, peraí, vamos trazer para a realidade, né? Vamos trazer para a realidade. Tem caras aí no mercado que reinventaram o outbound há 6 meses atrás. Cara, como é que é isso? Né? Então, assim... hoje em dia... Descobri o livro agora? Né? Então, hoje em dia qualquer precisa... o nível da informação e a escala hoje é diferente. Quando a gente atendia lá a história do cara que estava fazendo presencial visita, 1, 2 visitas por dia, 3, ou no interior até 4, 5, né, era uma situação. A realidade de vendas e a escala hoje é outra, né? A gente tem um pré-vendas aí fazendo 40 ligações e marcando e tendo uma taxa de 12, 15 clientes conversado com a pessoa certa, né? Eu já vou deixar a primeira dica aqui para a galera de pré-vendas. Cara, tente ficar amigo da secretária, tá? A secretária do cara que tu tá querendo falar, o diretor da empresa, não tenta pular ela, tá? Tenta trazer ela para o jogo, ela tem que ficar tua amiga. É ela que vai conseguir a tua agenda. Né? Então, eu vejo muita gente ainda com aquela visão assim, eu tô ligando, mas eu não consigo passar da secretária. Cara, não é o passar da secretária. O teu negócio é chegar na secretária. É ela que vai te levar para uma agenda com o cliente, né? Então, e o pré-vendas consegue isso, né? Eu acredito muito, Fausto. Eu concordo e eu acredito muito que as estratégias elas são muito diferentes de mercado para mercado. Assim, não existe uma verdade absoluta. Eu gosto muito da Mary Lou Tyler, que escreveu com Aaron Ross, Receita Previsível, escreveu Prospecção Previsível. Ela fala que a gente vai achar os nossos atalhos, vamos dizer assim, entender, essa secretária precisa estar comigo, esse tipo de perfil de secretária eu vou ter que passar, ou transpor, eu vou achar. E existem diferentes tipos de atalho com volume. Então, você vai precisar tentar, você vai precisar estar no telefone. Então, pré-venda, quando a gente está falando de prospecção ativa, seja call, seja e-mail, ele vai entender o tom de fala certo, a velocidade de fala certa, o gatilho que ele vai conseguir, como é que ele vai puxar essa pessoa, como é que ele vai transpor essa pessoa no volume, ao telefone. Ele tem que achar suas
formas de fazer isso, né? Existem padrões que ele vai seguir, mas dentro desses padrões, eu acho que o que diferencia ele de uma máquina, e esses tempos eu estava num congresso, até lá no Vale, escutando, né, sobre inteligência artificial, e os caras estavam falando que uma das coisas mais difíceis que vai ter, apesar de ser a primeira coisa que se fala, é que inteligência artificial vai substituir o vendedor. E, na realidade, uma das coisas mais difíceis que se vai ter é substituir o vendedor consultivo. Isso é muito difícil de se fazer. Por quê? Porque ele tem seus caminhos, porque ele consegue fazer adaptações muito rápidas, porque ele consegue o tipo de rapport e de proximidade que ele consegue é muito difícil dar por outros tipos de tecnologia. E é isso que tem que ser, o pré-vendedor tem que saber se valer disso, né? Como tu falou, a secretária atrás do lado é rapport, é chegar perto dela para te ajudar. Isso é uma estratégia. E é uma estratégia que dificilmente vai ser feita por uma máquina, por exemplo. Então, muito bacana, assim, eu concordo, e eu acho que são diferentes estratégias que você pode ter, e todas elas você vai conseguir se você estiver no telefone, se você estiver fazendo ligação. Eu acho que é aquilo que o Fausto falou, X ligações para conseguir X conexões, para conseguir Y filtros, para conseguir Z reuniões qualificadas, realmente que valiam a pena para o vendedor converter alto lá na ponta, né? Eu acho que isso é um sisteminha de venda. E outra coisa que eu gostei muito, cara, o outbound não é de agora, né? A gente consome qualquer coisa no Brasil, né? Então, assim, a gente tem essa mania de, se o cara da esquina lá nos Estados Unidos falou que o outbound não vive mais, a gente compra isso como uma verdade absoluta e agora, não é que o outbound ressurgiu, é que no meio de startup ele foi condenado por um tempo, e agora estão começando a ver que não, opa, calma aí, a gente não é bem assim, o outbound é bacana. E só que o outbound é responsável, Frank Cespedes, de Harvard, fala que 80% das vendas B2B no ano passado saíram de outbound, né? Então, assim, as maiores empresas, o Fausto sabe, ele atende várias grandes empresas, as maiores empresas do Brasil têm mais de 80% da sua venda, mais de 60%, 70% da sua venda proveniente de outbound, né? Então, assim, o outbound é importantíssimo, o inbound também é sensacional, e são estratégias complementares. Eu gosto muito de misturar as duas, né? Já mataram o e-mail marketing umas 30 vezes, né? Nos últimos 20 anos. Aí, entendeu? E ele continua sendo, né? Então, assim, nós vamos lá. O que a gente faz? A gente busca o cara no LinkedIn, a gente busca o cara numa lista de associação, a gente busca o cara... a gente fez uma customização agora junto com o Exact que pego lá o CNPJ no Exact e trago para o Pipe, e eu tenho uma base já de receita aqui, da Receita Federal e tal, que eu trago os sócios da empresa que está prospectando. Ou seja, cara, se tu trabalha pequena e média empresa, tu já sabe o nome dos sócios do dono da empresa. Então, assim, vai falar com a secretária no outro nível, né? Isso, por exemplo, cara, condenaram anos compra de leads, né? Então, assim, hoje a gente você consegue comprar leads direto do software da Exact, por exemplo, com nome, com CNPJ, com tudo que tu precisar. Cara, hoje, alguns dos meus clientes, a maior fonte de origem é compra de leads, cara, funcionando maravilhosamente bem. Não existe uma verdade absoluta, você tem que prototipar. Então, assim, você tem que tentar, você tem que explorar. Cara, para a Exact, compra de leads funciona super bem, por exemplo. Então, assim, como você estava falando, né? Tem o nome do sócio, tem o nome da pessoa que você precisa, o telefone, o e-mail. Então, você faz uma cadência de e-mail, já dispara essa cadência, o cara respondeu, você liga. Cara, tem N formas de fazer a coisa funcionar, né? A grande vantagem que a tecnologia nos deu para a área de vendas nos últimos anos foi a possibilidade de misturar tudo isso, né? Faço muito inbound, né? Nós, como... o Pipe nasceu dentro de uma agência, né? A gente tem uma agência há 12 anos também. Então, e a gente implantou mais de 1000 projetos de marketing digital nesses 10 anos. Então, assim, para grandes, médias e pequenas empresas também. E aí o que a gente viu? Quanto mais eu misturar o in com o out, mais eu misturar meios de comunicação diferenciados, WhatsApp, e-mail, colocar isso tudo num contexto de fluxos diferentes, eu consigo atingir 6, 8, 10 contatos com o lead, né? Tem gente que faz 1, 2 e já desiste. Cara, o pré-vendas não, o pré-vendas é persistente. Ele vai ter 30 não até ele conseguir uma agenda, até ele conseguir provar valor,
né? Então, esse é um dos papéis importantes. Eu divido hoje esse processo assim. O pré-vendas, ele tem a visão do cliente. E o vendedor, ele tem a visão no cliente. Ou seja, o vendedor é de dentro para fora. O pré-vendas é de fora para dentro. O pré-vendas é os olhos do cliente para dentro da empresa. O vendedor é os olhos do produto, do negócio, do valor para fora. Muito então, legal. Quando a gente... E a gente trata isso até nas nossas integrações para ter muito essa visão aí. Cara, o que vem do cliente? Quais foram as perguntas? Qual foi a árvore utilizada de perguntas? Quais foram as dicas utilizadas lá no pré-vendas? Que o vendedor tem que fazer uso disso, né? O vendedor tem que se aproveitar disso para criar rapport, né? Para melhorar o discurso, para focar na dor do cliente, que é o principal item ali de resultado da captura, porque o cliente, ele muitas vezes ele fala que minha dificuldade hoje é gerar lead. Não, cara, quantas vezes a gente viu caras gerar milhões de leads num inbound e tal? Quer gerar um monte de lead? Dá um carro lá no Facebook, vai gerar lead pra caralho, mas aí, vai botar o vendedor aonde? Né? Tem que filtrar, alguém tem que conseguir separar todas essas metodologias, esse bolo de leads e tal, e segmentar ele de acordo com perfil, de acordo com região, de acordo com padrão, tamanho de empresa, de acordo com quem você vai estar falando, né? Então, assim, a gente vê muito isso, né? Eu estou falando com o decisor, presidente da empresa. Poxa, não posso mandar para o meu pré-vendedor que está rampando no primeiro mês. Falar com o presidente de uma grande empresa. Né? Então, qual que é a lógica? Né? Como é que a gente faz isso? Eu vejo muitas, e aí já fica uma segunda dica para o pessoal aí. Cara, eu vejo muita gente fazendo processo em diversos sistemas e tal, pegando um lead que é o presidente da empresa, mandando ou o pré-vendedor que está atendendo é o cara que está rampando no primeiro mês. Ou pegando um cara que é um influenciador ainda, né? A primeira apresentação já mandando para o melhor vendedor da empresa que está acostumado a atender contas enterprise. Estratégia de pré-vendas e vendas precisa levar em consideração estudo. Da onde que está vindo, o segmento que está vindo, quem conhece mais o segmento A para atender esse lead? Quem conhece mais o segmento B? A gente já fez, o Theo já fez, a gente já, né, discutimos várias vezes como criar fluxos de distribuição, implementamos lá os road robin para fazer a roteirização, roleta para distribuição de leads e tal. Só que, cara, muitas empresas usam isso de forma errada, né? Usam isso de forma genérica e a gente precisa entender esses volumes, essas necessidades do cliente, e aí o pré-vendas é fundamental para capturar isso com a visão da necessidade, a visão do cliente para o vendedor, e o vendedor conseguir usar essa importância, né? Então, priorização, o pré-vendas atuando como um consultor, buscando realmente valor, e depois o vendedor entregando o valor, né, comprovando a entrega, e aí faz todo sentido uma área que nós estamos trabalhando muito aí, a área de success, né? Certo? Então, assim, perfeito. Cara, a gente consegue uma passagem de bastão para o success para ele atuar na carteira de cliente com históricos que vêm lá da primeira pergunta do pré-vendas, ou as perguntas que o cara respondeu lá no inbound, né? Eu vejo muita gente fazendo inbound hoje e achando que o cara ainda vai responder depois de 20, 30 e-mails, assim, nesse formato, na mesma taxa que se tinha 2 anos atrás, há 4 anos atrás, né? Então, o que eu vejo hoje e indico para os clientes, cara, o cliente baixou um e-book, liga para ele. O cliente lê o material, não sei o quê, faz score, liga para ele. Monta um time para ligar para o cliente e conversar, porque muitas vezes o tom de voz, né, às vezes pega o cara num dia ruim dele lá, um sorriso vai fazer diferença, né? Uma piada boa pode fazer diferença, né? Então, não colocar o pré-vendedor dentro de uma caixa com um script fechado. Gente, treinem as pessoas para que elas gostem de seres humanos, né? Para que elas gostem de pessoas. Isso não vai ter inteligência artificial que vai substituir.
Não existe isso, né? Perfeito. Saber ouvir, saber entender, parar e prestar atenção no que o cara está dizendo. Quantas vezes a gente não estudou informações subliminares aqui em neurovendas para começar a trabalhar isso? Inúmeras vezes, né? Quantos livros já foram escritos isso? Mas por que a gente não aplica nas nossas empresas, então? Então, galera, vamos aproveitar isso aí, aproveitar esse momento que a gente está aí refletindo, discutindo essas possibilidades e pensar como eu estou fazendo hoje. Será que eu estou fazendo a coisa certa ou não tem outras alternativas? Aprenda todo dia, busque informação todo dia. E aí, quando a gente tem um dos itens que a gente vai tratar agora de estruturação de time e treinamento e tal, treine o seu time um dia por semana, 1 hora por dia. Pense como você... Seja bastante crítico com o olhar do cliente para as perguntas que a gente está fazendo lá na árvore de perguntas do Exact, ou depois que já mandou ele para dentro do CRM, para o vendedor aproveitar essas informações. O que é subliminar a isso? Qual a dor do cliente que não está escrito ali dentro que a gente consegue aprofundar, né, para criar valor? Então, acho que é importante isso. Isso é um dos itens que aprendi muito com o Exact, nas consultorias que a gente, nas implantações que a gente fez, e tem mais de 30 clientes juntos, então a gente entende esse dia a dia. Importante a gente olhar para isso, né? Qual que está sendo o discurso? Eu concordo e reafirmo tudo que tu disse, cara. Eu queria até dizer pro pessoal, mandem perguntas, já tem algumas ali, de backlog, a gente, acho que vai ser bacana, tem muita coisa legal pra gente tratar, acho que vai ter que ter mais um webinar desse, na verdade. Pegando até alguns ganchos bem rapidinho pra gente já responder 2 perguntas que já estão ali no forno. O primeiro, o Fausto falou muito de média de contatos no início da última fala dele, e eu concordo muito. Para vocês terem uma ideia, inside sales, que seria a Exact nos Estados Unidos, talvez, alguma coisa do tipo, ela fala que um pré-vendedor vai fazer, em média, 6 tentativas de contato até conseguir fazer uma conexão. Então, assim, em horários diferentes, etc. A gente, com mais de 1.500 clientes hoje, a gente já tem uma média até maior que isso. Se duvidar, a gente vai estar falando de 7, 8 tentativas de contato. Dentro da Exact, você só consegue transferir para um outro pré-vendedor ou descartar um contato, tentativas. Esse é o nosso número mágico aí. A Close.io, eles falam que a diferença entre ser persistente e insistente, né, que é uma outra coisa que a gente discute muito em termos de quantos contatos vão ser feitos aí na hora da venda. A grande diferença tá, o cara que é insistente é aquele que recebeu ou não contornou a objeção e continua tentando. O cara que é persistente é aquele que ainda não recebeu ou não, e o cara não atendeu do outro lado, mas ele vai mandar sinal de fogo, pombo correio, WhatsApp, telefone, e o que precisar fazer para falar com esse cara, para receber ou não, ou poder contornar uma objeção, ou receber o sim, né? A gente em vendas, muitas vezes, acha que o cara não está falando com a gente porque não quer, e às vezes ele não está falando com a gente simplesmente porque o papagaio morreu, ou qualquer outra coisa do tipo. Número 2, que eu queria salientar da fala do Fausto, como é importante a gente conhecer, né? Já vinha desde a arte da guerra, né? Então, assim, conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. E não basta a gente só conhecer o inimigo, vamos dizer assim, que é para quem a gente vai vender, mas a gente tem que se conhecer muito bem. Então, quando a gente acha a dor, como o Fausto estava falando, quando a gente acha aonde atacar, para a gente atacar é necessário que o vendedor ele conheça o todo da empresa. Então, qual é o propósito, como é que é um atendimento, como é que é feita uma implementação, o que já teve de case, tudo isso são armas para que ele dê esse matching, né, entre o que ele entendeu que é um problema e aquilo que ele está lá na ponta. A gente, na Exact, acho que o altíssimo número de cases que a gente tem aí registrado, seja por YouTube ou seja registrado em falas, etc., que isso que fez a gente crescer tão rápido, o número de cases em 30% mais de conseguir entender muito assim. É uma dor. Aquela dor ali, se eu souber passar para o vendedor e o vendedor entender o que da minha empresa ataca aquela dor, a conversão cresce muito, né? Então, a conversão que tem da Exact vai estar girando, por exemplo, de 28% a 32%. Então, cada 3 reuniões que a gente faz, praticamente a gente fecha uma. Isso faz com que o teu custo de aquisição de cliente reduza muito e tu consiga fazer as coisas. E o número 3 que eu anotei, que eu achei bacana também,
Eu também gosto muito da composição inbound marketing, outbound. Eu acho que eles, sempre que possível, virem juntos. Quando não possível, normalmente você começa por outbound, que o ROI é mais rápido. Aí você tem um trade-off para fazer, uma escolha para fazer. Mas eu gosto muito. O Aaron, uma vez ele teve aqui no RD Summit, a vez que ele veio, né? E foi até engraçado que ele, num evento, ele falando assim de algumas coisas. E ele fala ação finita, né, quando a gente está falando de estratégias em massa. Então, por exemplo, e elas são cíclicas, né? Então, por isso que às vezes mata-se o e-mail, começa por uma e depois vai, volta e volta. Para ter uma ideia, uma palavra-chave que custava X reais nos Estados Unidos há 2 anos atrás, ela custa hoje 5x nos Estados Unidos. Então, assim, para você conseguir posicionar uma palavra através de links patrocinados, por exemplo. Para você conseguir posicionar organicamente uma palavra hoje, por exemplo, eu vou competir com a RD pela palavra vendas, tá? Vamos lá, uma palavra aumento de taxa de conversão. Eu vou competir com a RD, vou competir com a Rock Content. Caras estão gerando conteúdo pra caceta. Eu não vou conseguir me posicionar nunca nessa brincadeira organicamente. Então, eu tenho que ou achar coisas paralelas ou ter outras estratégias. É muito normal, por isso que eu falo que não existe fórmula mágica. Tem coisas que funcionam para uma empresa que não funcionam para outra. Por quê? Porque começou antes, porque o mercado estava assim, porque o mercado estava assado. Tem que entender. E por isso que é bacana o que o Fausto fala de prototipar e ter informação. Então, assim, só queria complementar com esses 3 pontos e a gente começar nas perguntas. Já tem 3 lá, Fausto. Tá movimentado o negócio. Vamos lá. A primeira é da Euroamérica Incorporações. Nisso que vocês falam sobre o vendedor ter o foco na venda e o pré-vendedor no atendimento consultivo. Existe um formato ideal para remuneração do pré-vendedor que não seja atrelado à venda em si? Cara, começar respondendo essa bem rapidinho. A gente acredita muito na Exact que a remuneração do pré-vendedor ela é derivada de uma boa extração de dados. Então, o que a gente faz? Marcou a reunião, a gente confere para ver se o vendedor, realmente aqueles dados que ele recebeu estavam corretos, o cara era decisor de compra, como é que tá, e a gente torna isso uma nota. Então, dentro do software da Exact tem uma espécie de game que vai dar essa nota e essa nota já é vinculada a uma bonificação. Então, a gente acredita muito que dessa forma a gente pega o volume junto com a qualidade. E aí a gente não necessariamente atrela a venda. Vários clientes não atrelam, a gente faz isso e mais uma comissão pequena de venda. Mas aí cada cliente acaba decidindo. Muitos fazem só a bonificação desse sistema que eu falei. Não sei se tem alguma questão complementar nesse sentido, Fausto. Cara, eu tenho feito o seguinte, nesses últimos projetos aí, colocado variável para o pré-vendedor junto com a venda, tá? E aí é o seguinte, dói muito marcar e ocupar a agenda de um vendedor um negócio que não vai sair agora, né? Então, o pré-vendedor retém e tal, estou com um pré-vendedor trabalhando com 200 clientes, ou seja, estou mandando e-mail, né? Estou mandando e-mail, estou mandando WhatsApp, estou fazendo conexão no LinkedIn, estou fazendo vários contatos múltiplos. E aí é importante, sim, para as empresas que já têm uma área de inteligência de mercado, vão entender, poxa, o Brasil está saindo de uma crise, né? Um momento econômico diferente. Esse cara tem que conseguir traduzir a informação para o time de pré-vendas para mudar de 6 contatos mínimos para 8. Porque a dificuldade do cliente que está lá do outro lado, né, é a visão do olhar do cliente, né? O cara está correndo atrás para vender, o cara está correndo atrás para fechar o mês dele. No Brasil ainda continua, por exemplo, se a indústria ainda continua os 3 últimos dias do mês computando 60%, 70% na média aí das vendas do mês inteiro. Então o cara sobe funil, enche, chega dia 20 do mês ele começa a apertar para pingar lá embaixo do funil, né? Então, cara, como é que a gente faz essa mudança? Uma das coisas que eu já fiz em alguns projetos com o Exact é mudar o conceito de metas mensais para metas semanais. Então não interessa a semana do mês, cara. Essa semana a gente X, faz isso, né? Então, e uma das coisas que eu vejo muito nisso, das confirmações e tal, das agendas, é o vendedor botando fora todo o trabalho que fez numa confirmação. Então, a agenda é hoje, ele liga dizendo para o cliente, olha, está confirmado, não sei o quê. Não, cara, não pergunta mais para o cliente se está confirmado. Já diz para o cliente, olha, a sala está reservada, a equipe está reservada, o modelo está tudo pronto aqui, ou seja,
não é um negócio simplório, não é uma simples reunião. Tá? Continua agregando valor no serviço que está fazendo. Cara, tua sala está reservada, o time está reservado, já separei aqui o time de vendas especializado para o teu segmento e tal. Ou seja, agrega valor, né? Não é simplesmente ligar para confirmar uma agenda. E aí o papel do pré-vendedor na confirmação de agenda é tão importante quanto o resto do trabalho inteiro, né? Porque senão ele vai botar fora ali, né? Sem dúvida. Eu acho que a remuneração, como ele estava falando, seja ela atrelada a vendas, ou seja ela uma bonificação sobre a qualidade da reunião, só vai acontecer se a reunião acontecer, né? Então, o processo de confirmação é fundamental. O no-show é alto, principalmente para inside sales no Brasil. Então, a gente tem que ter bons processos para isso, né? O que o Fausto falou, eu concordo plenamente. Assim, a gente bota uma porcentagemzinha da comissão sobre venda também, junto com a bonificação aqui na Exact. Alguns clientes não botam porque eles não querem vincular o trabalho do pré-vendedor a um vendedor ruim ou alguma coisa. Se ele deu a boa oportunidade, ele tem que ganhar por aquilo, segundo esse cara. Eu acho que tanto um como o outro fazem sentido, tem que entender o teu modelo e colocar para dentro. Acho que o importante o pré-vendedor ele tem que principalmente ganhar pela qualidade daquilo que ele está gerando. No mais, formas de ganhar, formas de fazer isso, aí a gente pode desenhar. Tentando ser bem objetivo aqui para responder todas que já tem pergunta para caceta aqui. Então vamos bem pontual para conseguir, que tem 18 minutos. HW Sistema Suporte. Para mim tem muita novidade. Como estou no interior, trabalho forte em divulgação. O trabalho forte em divulgação aqui continua sendo boca a boca e olho no olho. Mas gostaria de dicas para atingir públicos maiores. Obrigado. Show de bola, bem objetivo. Cara, olho no olho é importante. Eu acho que é uma forma, principalmente dependendo do teu formato de empresa, eu acho que tem como tu traduzir o que se tem no olho que é rapport através de telefone, através de estratégia de e-mail, e eu acho que é tudo prototipar. Então, assim, tentar pegar um grupo, dizer, ó, esse é o tipo de cliente que eu atuo aqui na minha região, agora eu vou atuar fora e tentar fazer alguma coisa. Bota um pré-vendedor, bota uma cadênciazinha de e-mail, tenta por e-mail, tenta por telefone, ver o que tem a melhor conversão, e aí você vai começar a entender o que funciona para o seu mercado ou não. Fausto, alguma coisa rápida nesse sentido? Eu ainda complementaria assim, ó, coloca o pré-vendedor, né, no interior, presencial e tal, para ele realmente fazer com que o vendedor vá numa visita com alguém que já tenha algum conhecimento, com alguém que já tenha alguma necessidade mapeada. Né? Senão ele vai virar o caixeiro viajante. Vai ir num monte de visita que não vai ter negócio agora. E o vendedor tem que se pagar no mês. Grande parte vive de 30% a 70% do salário, né? Ou mais. Em alguns casos aí já tem empresas que estão remunerando um fixo e dobrando esse valor com comissionamento. Né? Então tem empresas que pagam muito mais em comissão do que o fixo. Né? Fixo de sobrevivência, comissão para viver bem. Então eu gosto muito desse modelo, né? Mas não adianta querer fazer isso com o vendedor se tu não der condições, leads, pré-vendas, colocando o cara em realmente vai ter negócio. Então, começa pagando um fixo maior e muda, ou começa pagando um variável maior e depois muda. Não existe aqui, a gente sempre diz isso, né, Theo? Receita de bolo existe várias. A forma com que tu faz muda o resultado. Né? Exato. E eu acho que o vendedor não é mágico faz tempo, né? Então, assim, o pessoal ainda continua achando que o vendedor é mágico, ele vai vender para quem tem probabilidade de compra. Então, probabilidade não é a intenção, né? Sempre brinco, eu tenho a intenção de comprar uma Ferrari, ainda não tenho a probabilidade, né? Mas nessa linha importante para esse caso específico, estou no interior e tal, começa com o processo de pré-vendas para mapear os clientes, mapear o mercado e tal, sem a pressão do resultado de pré-vendas, né? Certo? Então, assim, se tu tiver uma estrutura montadinha e tal, tem empresas que fazem, escalam para vendedor em 3 meses, tem gente que escala em 4, eu já vi gente escalando em 6, mas eu nunca vi gente escalando em 9 e 10 como é o inbound. Né? Então, assim, para vendedor, o modelo de outbound é mais rápido, comprovadamente é mais rápido. E hoje, o custo, que sempre se falou, né, o inbound é mais barato e tal, não é mais assim, né? Certo? Se eu fosse trabalhar o CRM do Pipe só
pagando R$ 76 um clique de uma palavra, não existe dinheiro que vai fazer isso aí mais, entendeu? Parar de pé, né? Não para mais, então tu precisa estar sempre atento nessas mudanças, né? Coloca o pré-vendedor, começa a mapear o mercado, começa a enriquecer uma base, começa a mapear as oportunidades futuras ou necessidades futuras nessa carteira e depois começa a trazer teu vendedor. Então, cria uma célula separada de pré-vendas, sem trazer a obrigação nesse momento para mapear o mercado, buscar informações do mercado. E muitas empresas, e eu tenho feito isso em escala, viu, Theo? Em escala. Empresas que têm 50, 100 vendedores na rua, estão migrando para metade, para 1/3 do vendedor na rua e colocando um pré-vendedor coordenando 4, 5 vendedores na rua. Essa transformação digital do processo faz com que uma pessoa dentro de casa consiga mapear as oportunidades e só mandar o vendedor naquela que tem. Exato. Por exemplo, eu vendo um produto lá uma oportunidade de R$100 mil, eu vou mandar o vendedor como prioridade nessa oportunidade. Aquela lá que é de 1.000, eu já vou vender no site. Perfeito. Nesse sentido, até, quando você começa a segmentar, a gente tem equipes que conseguiram dobrar, triplicar faturamento de clientes, diminuindo a equipe de venda. Então, assim, pode fazer muito sentido. Vamos tentar ser bem objetivo aqui para a gente matar em 12 minutos as 5 perguntas que tenho e que vierem mais. O pessoal está bem participativo, está bem legal. Robson Henrique, quantos contatos uma pessoa de venda faz em média por dia? Cara, dentro da Exact, 80 ligações em média para fazer 20 conexões, 2 a 4 reuniões, tá? Mais ou menos essa é a média de um pré-vendedor. Você tem algum número diferente disso, Fausto? Isso depende com qual é a pessoa que tu está conversando na empresa, né? Numa conta enterprise, né? Um cara do decisor da empresa, o presidente da empresa, um CFO, né? Tu não vai conseguir essa taxa, certo? Tu vai conseguir a metade disso, né? Exato. Então tu vai fazer 40 ligações, porque as ligações têm um tempo maior e tal. Agora, isso vai muito do ticket que tu vende. Então, assim, cada empresa olha para o seu ticket, olha o valor que vende. Mas eu vendo o produto. Pega o teu produto que você vendeu, divide por 12 meses e tu vai ter a mesma mentalidade de um MRR para te pensar nisso, né? Então, cara, pensa o seguinte, quanto maior o volume de tentativas, né, menor o volume de resultado, né, naquele primeiro momento. Então, se um pré-vendedor fizer uma reunião por dia, ligando para 40 clientes, ter 12 conexões num CAC alto, cara, show de bola, né? Num CAC que é baixo, tem que fazer 80, 100, né? Eu já tive casos do cara fazer, usando o Exact, fazendo 120 ligações no dia. Agora, quantas conexões efetivas, né? Eu tenho cliente hoje que faz 8 a 10 reuniões de dia, com qualidade e com venda. Então, assim, grande cliente, né? A maior empresa do seu segmento. E por quê? Porque tudo depende da tua facilidade de acesso. Quando ele liga falando o nome da empresa, para ele é muito mais fácil que uma empresa que não tem o nome, por exemplo. Aí, quando você vende passivo, normalmente você vai gastar menos tempo, você precisa ligar muito mais. Quando é ativo, você vai conseguir fazer isso, você vai ligar menos. Quando o LTV, como o Fausto falou, é alto, compensa ligar menos e fazer mais. Aí tem uma série de continhas. Mas trazendo número mágico aí dos clientes, cara, vai estar na faixa de 60 ligações dia, assim, em média, tá? Trazendo um magic number aí. Diego Ferrarese, utilizo Exact, tive decepção com a pré-venda devido à falta de foco. Troquei as pessoas, iniciamos há 2 semanas. Tem alguma dica para conseguir? Cara, Diego, primeira coisa, 2 semanas não é nada, né? A gente precisa ajeitar parafuso, e pessoa é uma coisa fundamental. O software, ele ajuda, mas esse pré-vendedor, esse momento de trazer o vendedor, de motivar ele dentro da tua empresa, criar bons processos para que ele se veja a gente, por exemplo, tem plano de carreira hoje, tem a bonificação, tem uma comissão que torna o salário dele mais interessante, às vezes pensar em elevar a base salarial, se tu tá tendo muita gente na tua região. Então, existem regiões que a gente tem cliente que a base já está em 2.000 e poucos reais. Então, assim, tudo depende, cada região, ela comporta um tipo de situação. Pensar, às vezes, a gente tem alguns clientes que estão fazendo home office com sucesso, então contratam em outra região porque lá fica mais fácil. Tem algumas saídas para isso. O grande ponto
é que é ajeitar parafuso. Para qualquer ferramenta que você for implementar ou qualquer estratégia de venda, você tem que maturar ela durante 6 meses, 1 ano, para ela começar a funcionar a todo vapor. Até lá, é ajeitar rápido o parafuso. Então, eu acho que o parafuso que você está me passando, que é 2 pessoas iniciaram e teve que trocar, provavelmente a gente tem que mexer. Primeira coisa, tem que ter um primeiro dia de culturamento dessa pessoa na tua empresa, de vender muito a empresa para ela, entender essa vaga como se tu estivesse fazendo uma venda para alguém, mas para essa pessoa no início. Eu participei das 100 primeiras contratações da Exact, eu acho que justamente para isso, para eu conseguir vender Exact para aquele cara. Então, eu fazia uma venda nos 100 primeiros. Pegar e mostrar para ele que outros pré-vendedores de outras e vários clientes hoje, que o pré-vendedor começou, hoje eu tenho pré-vendedor que virou vice-presidente, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu tenho pré-vendedor gerente. Esse ponto é a gente conseguir motivar e fazer com que ele enxergue um horizonte bacana. É importante isso também, Theo, pensar assim, ó, a contratação, né? Dá uma olhada no skill de contratação. Como é que tu está contratando? Como é que tu está treinando? Essas pessoas, tá 2 semanas, o cara já está ligando para o cliente, né? Não é porque o software te dá um roteiro com árvore, com N possibilidades, que tu tem que começar. Eu gosto muito de trazer o discurso e o tempo e tal da própria pessoa, né? Para vendedor e o vendedor, eles têm que impor o seu modelo, né? Muitas vezes a gente começa a olhar, mas não gosto assim, eu gostaria de falar diferente e tal. Cara, tom de voz, pessoas, seres humanos, né? Vendas está muito ligado a isso, então cuida muito com o skill de contratação nesse papel, pessoas que gostam de conversar e tal, gostam de se relacionar, né? Cuida nesse contratação e principalmente treinamento inicial. O Theo está falando, faz um onboard da pessoa dentro da empresa, faz passar em todos os setores da empresa, conhecer todas as áreas, conhecer como é a entrega do produto, como é a manutenção, como numa indústria, como é que é a assistência técnica, como é que é a área de saque para atendimento, né? Então faz essa pessoa conhecer a empresa inteira, porque ela é teu maior marketing. Ela vai falar com o maior número de leads, ela vai tentar trazer. Então, assim, essa pessoa ela tem que ser treinada para levar o valor da empresa e trazer do mercado para dentro o que ela está enxergando. Então, não adianta querer colocar um pré-vendedor que não tem experiência nenhuma. Eu brinquei antes até, né? Contratava a secretária do médico há 15 anos atrás. Hoje não dá mais para fazer isso simplesmente sem ter um trabalho. Então, assim, eu tenho empresas que começam com pré-vendedor rampando 4 meses. Né? Então, assim, cara, não tenta ter o resultado no primeiro dia. Tenta dar condições para que essa pessoa cresça dentro da tua empresa, tenha a estrutura, conheça o histórico. Uma das taxas, como é que eu mudei a taxa de conversão de 35% para 51%? Simplesmente colocando um quadro na parede, na frente do time de pré-vendas, colocando segmento por segmento e botando todos os cases ali dentro. Botava a dica lá dentro do Exact, do Pipe e tal, e os caras, chegava um momento que, eu já vi essa dica, mesmo que tu mudasse, ele não lia mais, né? Então, tu tem que arrumar outras alternativas para continuar treinando, colocando, e as pessoas esquecem. Né? Todo mundo faz aquele playbook bonito, é igual o BSC antigamente, né? Deixa na gaveta, no final do ano a gente faz um novo planejamento estratégico, vai lá e escreve de novo. Não, é todo dia, é toda semana, meta semanal, tem que ter dica, tem que ter visão, tem que ter relacionamento, tem que ter a palavra do presidente, tem a palavra do CEO e tal para o time de pré-vendas, né? Diminui a hierarquia e traz a realidade da empresa na visão de quem tá encontrando o direcionamento da empresa, né, para pré-vendas. Dá valor a essa área. Não trata pré-vendas como um modelo que a gente tinha 30 anos atrás, que contratava qualquer um, não treinava e botava para fazer a ligação. Então, o importante é a gente mudar essa mentalidade. Né? E acho que falou uma coisa
coisa que é interessante, alinhar a expectativa, né? Então, assim, cara, você contratou alguém, legal que você alinha, olha, você vai ficar no telefone, vai ter que fazer volume, não tentar gourmetizar a área, né? Hoje em dia tá exatamente o que o cara vai fazer para que ele não tenha uma decepção ali na frente. Isso é muito importante. A gente consegue rampar hoje, falando até de números na Exact, tudo depende, cada empresa tem um modelo. A gente hoje rampa um pré-vendedor em 3 a 4 dias, para ele começar a ligar. E ele começa a dar resultado proporcional aos outros com 2 semanas a 3 semanas. Tudo depende. Existem clientes nossos que, assim como o Fausto falou, vão rampar um cara em 1 mês, 2 meses. A gente vai ter que achar o teu timing. Esse timing vai depender muito de várias variáveis. Como é que tá o teu treinamento? Quão madura já tá a tua área? Tem uma série de fatores. Fausto, desculpa ter interrompido, mas eu vou tentar para a gente fechar essas 3 últimas aqui nesses 5 minutos que falta. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Para as empresas que estão iniciando, o Kelly Bess, da Sinter, para as empresas que estão iniciando a estruturação de venda digital, qual é o primeiro passo? O site para venda, o CRM, uma ferramenta depende da outra ou não? Cara, na minha opinião, depende. De novo, eu não sou o cara que vai te dar a resposta, faz isso ou faz aquilo. Alguns fatores principais dessa depende que eu estou te dando. Quanto tu tem para investir, qual é a velocidade de retorno sobre o investimento que tu precisa, qual é o tipo de produto que tu vende, o teu LTV, quanto é que tu ganha com o cliente, em média. Eu acho que tudo isso são fatores que vão influenciar. Por exemplo, inbound marketing, ele vai te ajudar a escalar, mas ele vai demorar de 8 meses a 1 ano e alguma coisa para começar a te dar resultado. Ativo, ele vai ter uma escala um pouco mais difícil, mas ele vai te gerar um ROI, um retorno sobre investimento mais rápido. Ter um site foda, por exemplo, normalmente para tu ter um site foda, tu vai ter que estar, para tu investir nisso faz sentido quando tu está investindo em alguma coisa pro lado de inbound marketing. Para você ter uma ideia, na Exact eu fui fazer meu primeiro site profissional esse ano. Até então era o WordPress que eu tinha feito, eu e o Oswaldo. Então, assim, tudo depende. Mas porque a minha estratégia era essa. Eu acho que o ponto principal é tu entender o que cada estratégia pode te trazer e aí tu decidir botar ela debaixo do braço e investir nela. E ela vai precisar de ajuste, ela vai precisar de coisas ao longo do caminho. Então, o meu entendimento é assim. Meu modo de pensar, a partir do momento que tu faz vendas, faz sentido um CRM. Então, assim, porque o CRM, ele é um cara que vai gerir a tua venda. Você tem uma ideia? Rain Group, que é um dos maiores caras de venda hoje, pesquisa de vendas, etc., no mundo, eles têm uma pesquisa que eles pesquisaram os 100 vendedores mais foda de SaaS nos Estados Unidos. E os 100 caras tinham como principal ferramenta a agenda, o CRM, a organização de tarefas. Hoje o vendedor tem que ser organizado e o CRM ajuda ele nisso. Então, para mim, assim, o CRM ele é uma figura central da tua venda e aí tu começa a dar vazão para que chegue as coisas certas do CRM, para que tu dê volume de prospecção, para que tu traga através de passivo e etc. Então, acho que é um bom complemento para iniciar. Normalmente, quando a gente está falando de tickets médio-altos, complexidade médio-alto, vai ser justamente uma pré-venda aliada a um bom CRM, que andem junto, um bom stack para iniciar, por exemplo, na minha opinião. No nosso caso, a gente já coloca o playbook com automação dentro das etapas do próprio funil. Então, um cara que tem 2, 3, 5 vendedores, ele já consegue diminuir essa rampagem, né? Porque a automação já fica ali dentro. Então, mudou para a etapa de proposta, o sistema já vai criar 2, 3 atividades. Olha, manda um e-mail, o e-mail pode ser automatizado, cria. Então, ter muito claro quais as atividades e tarefas que tu vai fazer em cada um dos processos. Isso tu pode começar numa planilha de Excel, no papel de pão, mas tem que ter um desenho para te saber, olha, eu faço a qualificação assim, eu procuro esse segmento, eu ligo tantas vezes, eu mando X e-mails e tal. Tem que ter o mínimo, o que tem que ser feito em cada etapa de um funil, né? Quais são as atividades, quais são as tarefas. Se começar assim, depois tu consegue te adequar a qualquer ferramenta, né? Porque tu já sabe o que tu precisa. Então, não fiz ainda, tá começando, papel de pão serve, desde que tu saiba o que tu tem que fazer. Eu concordo plenamente com o que o Fausto falou, assim, e eu acho que uma coisa é foco desde o início. Segmenta que mercado tu vai atuar, para quem que tu vai vender, etc., que é para quem tu vai vender o primeiro passo. Rodrigo Della Roca,
Quem deve ser mais qualificado, especializado, vendedor ou pré-vendedor? Cara, Rodrigo, na minha opinião, não é questão de especialização. A questão é de skill. Pré-vendedor tem um skill de conversação, de trocar informação e tal. Normalmente ele é mais júnior. Normalmente ele é um cara mais em início de carreira no geral, que eu tenho visto no geral no mercado. O que tem funcionado melhor, ele é um cara que ele está iniciando carreira. Normalmente o vendedor, o skill dele é um skill de fechamento, ele é um skill de persuasão. Ele normalmente é um cara um pouco mais agressivo, é um cara um pouco menos de conversa, mais direto. Normalmente essa dupla funciona bem como um farmer e um closer, assim, ou um hunter. Um cara mais de conversa e um cara mais direto ao ponto de fechamento. Isso é o geral, tem que entender dentro da tua empresa. Na minha opinião, esse é o geral. Esse processo é legal, assim, todo mundo precisa, um estagiário, todo mundo precisa gente jovem, né, para oxigenar a empresa, né? Então, assim, precisa trazer gente que goste de conversar, precisa trazer gente que tenha essa visão de utilizar 4, 5 softwares, tô mandando WhatsApp, e-mail, tudo ao mesmo tempo, né, fazendo tudo. E isso, a galera aí da geração dos baby boomers, os X e tal, a gente não tem esse skill. Tá? Então não adianta trazer esse perfil para quem precisa fazer 80 ligações que não vai fazer. Né? Então pensa muito nisso, oxigena a empresa, como o Theo falou no início, pré-vendas é muito informação, muita inteligência, muito pensar no negócio e tal. O melhor lugar para oxigenar a empresa com coisas novas é o pré-vendas. Cara, é a maior fonte de informação para inteligência de mercado. Pensa nisso, equipe nova, gente jovem, uma pegada de volume, uma pegada com uma visão, alguém que já tá, essa gurizada já nasceu com chip, né? Então, assim, eles já vêm com um WhatsApp no celular e tal, eles usam 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O que a galera mais da antiga, né, via isso numa mulher. A mulher sempre conseguiu fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, uma por vez, né? E essa galera mais nova tem muito disso, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir ter a capacidade de coordenar aquele processo de várias ligações e vários itens ao mesmo tempo. Galera, eu acho que foi o webinar com mais perguntas que eu já vi na minha vida. A gente tem um caminhão de perguntas aqui ainda. Quando eu achei que então, ia chegar no final que eu tinha todo mundo depois, tá? A gente pode responder. Exato. Mas eu acho bacana, tá rico. Vamos mais 10 minutinhos? Pode ser, Fausto? Tu tem mais 10? Pode. Vamos lá. Consigo atrasar minha outra aqui. Vamos lá, tentar ser bem objetivo. Como evitar no-show? Cara, a gente tem um processinho dentro da Exact que a gente já bota nas automações. Então, vou te dar um exemplo. Agendou uma visita, eu já mando mandar um e-mail automático na hora tal, já marco uma outra atividade para ligar tantos minutos antes da visita, aí o pré-vendedor liga. A gente criou um processinho, mas basicamente ele nunca é, como o Fausto falou, e eu acho que foi uma dica bem legal, ele nunca é ligando para perguntar assim, e aí, tá confirmado? Vamos lá? Eu parto do pressuposto que ele tem um compromisso comigo. Dentro da persuasão, tem uma linha que fala muito de buscar o compromisso do cliente. Então, o que a gente fala? Sempre no final beleza, temos o compromisso de fazer a reunião no dia. Eu mando um e-mail dizendo, nosso compromisso está marcado, meu vendedor está se preparando para a nossa reunião, e um pouco antes eu vou ligar dizendo, olha, só para confirmar, teu endereço de Skype ou API, ou seja lá para onde eu for fazer, é esse mesmo, a reunião vai acontecer assim, o vendedor já está te esperando, vamos ter a reunião daqui a tanto tempo, mas ele está dando os últimos retoques, tenho certeza que você vai gostar. E o principal de tudo, a venda do pré-vendedor, isso é interessante, o pré-vendedor ele é consultivo, como a gente estava falando, mas ao final ele tem que vender, ele não vai vender o produto, ele vende a reunião. Então, assim, vender a reunião, o que é? Aqui a gente fala do currículo do vendedor que vai atender, a gente fala de como é que é a reunião, olha, na reunião você vai ver isso, vai passar por isso, e não frustrar a expectativa depois, né? O vendedor que vai te atender, ele já fez isso, é bacana que vocês vão conseguir dar matching aqui, ali, e eu vendo a reunião. Aí o meu no-show cai pra caramba. Basicamente é dessa maneira que a gente trata no-show aqui dentro. Eu vou complementar mais um item, assim, não marca a reunião para daqui 20 dias, daqui para o mês que vem, entendeu? Excelente. Deixa na mão do pré-vendas para ele confirmar a agenda para essa semana, para daqui 2 dias, 3 dias. Outro, um software que nem o Exact, a gente consegue ver ali os furos, né? Disponibilidade de agenda do pré-vendedor durante a semana e tal.
Ou seja, o cara deu no show, eu já tenho um aqui, eu já vou colocar na agenda hoje, agora, não é daqui 20 dias. Então, tu tem que ter muita noção de tempo, certo? O tempo vai fazer o cara esfriar. Quanto mais rápido, ou seja, quanto menor o tempo entre a conversa com o pré-vendedor e o vendedor, melhor vai ser a reunião, tá? Porque aquilo não esfria na cabeça do cliente. Ele tá ali, ele ouviu um monte de coisa, ele entendeu um monte de itens de valor, só que ele esquece, tá? Todo mundo tem uma dificuldade de lembrar, ninguém tem um, né? Então, assim, tempo, cuida do tempo. Boa, eu concordo plenamente. Vamos lá. Experienciaram com o mercado imobiliário? Já, cara, maior mercado para a gente aqui, um dos maiores mercados aqui da Exact, tá? A gente tem algumas das maiores imobiliárias do Brasil aqui como cliente, quase praticamente as maiores, e é um mercado que funciona super bem pré-venda, tá? Apesar de ser B2C, era um mercado que eu tinha muita dúvida. Se tu tiver volume de entrada, ou seja, esse mercado ele necessita de um volume de entrada. Se tiver volume de entrada, a segmentação funciona maravilhosamente bem. A gente tem um case em conjunto aí, de um projeto que os caras têm 1.100 corretores. Cara, é muita gente, é uma distribuição de lead adoidado o tempo inteiro, né? Tivemos que fazer até uma integração lá de itens para o Slack, para coisas, para push bullet, para ativar o cara na hora, entendeu? Então, assim, não tem tempo. Conversou com o lead, viu o modelo, já tentou achar lá o produto, dar o match entre quem é o corretor e qual que são os produtos possíveis para ele, já manda para o corretor com uma informação já direcionada, tá? Para quem trabalha com pipe, sabe que a gente tem um módulo lá específico, né, para a área de construção civil, com reserva de imóveis e tal. Então, esse modelo é muito importante, tá? Tempo, aí é a velocidade da entrada do lead até ele conversar com o corretor certo para conseguir fazer o match. Um dos maiores problemas do setor imobiliário é a imobiliária tem o produto, mas não consegue fazer o match com o cliente. Eu vejo vários casos de imobiliárias que o cliente passou por ela tinha o produto que o cliente comprou, só que perdeu pelo tempo de retorno, tempo de contato com o corretor. Então é importante cuidar disso, tá? Eu tô alugando um novo apartamento agora, foi uma das piores experiências. Fiquei feliz quando eu vi que não era cliente Exact imobiliária. Rapaz, eu tô alugando por 3 fatores. O cara não falou de nenhum dos 3 fatores quando me apresentou o apartamento. Ou seja, eu tive que descobrir sozinho. Um era barulho, eu tive que descobrir sozinho que tinha manta e as janelas eram vedadas. O outro era espaço interno, eu tive que ir atrás e quase medir o apartamento para ver o espaço interno, porque o cara não sabia. E o terceiro fator era a localização, tive que sair pela região para ver como é que era a localização. Mas, enfim, até nesse sentido, obrigado, Denis, que acabou de me mandar um artigo aqui no LinkedIn bem bacana. Vou ver ele agora, já dei uma olhada por cima aqui, como o Fausto falou, skill de fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Show de bola, Denis. Muito legal o artigo, vou dar uma olhada depois. Renata Ferreira, qual é a diferença de um SDR para um pré-venda? Cara, Renata, até no meu livro tem isso, que é Guia Prática das Novas Ferramentas Comerciais. Eu falo bem disso, assim, o SDR, ele, por muito tempo, ele foi o cara que era o agendador, então ele fazia uma ou duas perguntas de binárias, ou seja, se o cara respondesse de um jeito ou de outro, ele passava ou não passava, era algo muito rápido, e ele era o cara que como o Fausto falou, ele monitorava a agenda do vendedor e acabava marcando o agendamento. O pré-vendedor é outros 500. Quando eu trouxe o termo pré-venda e eu comecei a cunhar esse termo no Brasil, e na realidade cunhar esse termo, e a gente capitaneou isso, a ideia era trazer a parte técnica, eu começar a cruzar mais coisas do que só informações superficiais. Então, eu comecei a entender questões técnicas do produto, situacionais, como é que está a dor dele, e cruzar tudo isso, o que seria feito lá na frente por um cara mais técnico. Então, a ideia do nome pré-venda é entrar em fatores mais profundos, que eu descubra, por exemplo, velocidade de esteira de produção de um cara, ou qual é o CRM que ele usa, ou qual é o LTV do produto dele. Então, são fatores que provavelmente vocês todos vão receber uma ligação da Exact e vão passar por um script de pré-venda. Dá uma olhadinha como é que é esse script, que vocês vão começar a pescar algumas coisas na própria ligação. Atendam bem o nosso pré-vendedor lá, que ele vai passar isso com vocês. A ideia dele ali
é entender quem faz sentido dentro daquele tipo de perfil que a gente atende bem, e quem não faz sentido. E já começar a te mostrar algumas coisas, começar a te mostrar, gerar valor. Essa é a ideia básica, é valorizar o tempo das pessoas através de pré-venda. Ou seja, ao invés de eu começar uma negociação e ficar contigo dias e dias negociando para depois descobrir que não vai fechar, a gente poupa esse tempo lá no início. É isso aí, é dar foco, né? Dá o foco ao olhar do cliente. Qual é a necessidade do cara e tira essa parte do vendedor, né? Ou seja, não bota o vendedor fazer coisas que realmente não é o skill dele. O vendedor não vai conseguir fazer uma qualificação boa. O vendedor vai conseguir tirar um pedido, vender, fazer o esforço, trabalhar a persuasão, trabalhar o valor e tal para fazer o fechamento. Então, separa isso e dá velocidade no pré-vendas. Vamos responder as duas últimas aqui. Jason José, como montar um bom script de primeiro contato? Cara, para mim ele é baseado em rapport, e rapport se dá com proximidade. Então, assim, você tem que entender, em persuasão tem uma linha, que é a linha de autoridade. Ela vai te trazer várias formas de trabalhar com isso. Robert Cialdini tem um livro legal que você pode ler sobre isso. Mas, por exemplo, aqui na Exact, quando o cara é do mercado de RP, eu falo para ele, olha, em RP eu já trabalho com tais e tais empresas. Montei para eles isso, ele vai me ouvir. Ele é um cara que é da Endeavor. Eu falo, olha, meu CEO é mentor da Endeavor. Então, assim, numa conversa, chegou o nome da tua empresa, ele vai me ouvir. Então, a gente usa algumas chavezinhas para conseguir fazer da proximidade, e aí eu consigo começar a ter a atenção dele. Então, basicamente, acho que o início de tudo é um bom rapport, como o Fausto falou, às vezes esse rapport vai ter que ser lá na secretária. Então, assim, como é que eu faço proximidade para que eu consiga chegar no meu objetivo, que é, de fato, extrair as informações dele? Há uns dias atrás, fazendo mentoria para uma aceleradora, aí botaram uma galera na sala. Primeiro item que eu disse, cara, bota uma pessoa para conversar com os clientes e entender os problemas que ele tem antes de montar um script, tá? Eu sempre digo que para as startups aí, as primeiras 100 vendas que sejam feitas com o CEO junto, com o CSO junto, com alguém que vai entender o problema, né? Que vai entender o problema para conseguir depois desse apanhado aí, conseguir distribuir, treinar e botar a equipe sempre de 2 em 2, contrata de 2 em 2, treina de 2 em 2, e aí tu vai conseguir, se tu vai fazer, ninguém, né? Eu não conheço outra empresa que faça uma rampagem no pré-vendedor no tempo que o Exact faz, mas eles só fazem isso. Se eles não fizerem uma semana, o cara tá voando, ninguém vai fazer, certo? Mas não precisa pensar assim. Pensa num tempo maior, pensa num tempo de primeiro mês, entender todos os problemas, para depois montar um script, certo? Conversação. Por isso, contrata a skill de quem gosta de conversar com pessoas. Boa, boa. Para finalizar, Vitor, se puderem dar apenas uma dica para iniciar a prospecção outbound, qual seria? Cara, Vitor, para mim, o segredo do outbound está numa montagem como eu acho que o Fausto acabou de responder praticamente para ti. Cara, ouvir teu cliente, colocar ele no centro, entender como é que tu vai fazer para iniciar um rapport, depois como é que tu vai dar para ele um valor agregado durante aquela ligação, porque o outbound tu tá interrompendo, então tu tem que trazer valor agregado, ter uma boa gestão de atividades, que muitas vezes o outbound você começa num dia, termina no outro, o cara tá ocupado naquela hora, você tem que ligar em outro, isso é muito importante você conseguir fazer isso. E para mim o script ele tem que ter muita ordem, muito sentido. Ele tem que ter o spin, ele faz muito bem isso. Por exemplo, eu sempre brinco nas palestras, quem é CEO? Aí o pessoal levanta a mão. Quem desses hoje faz venda? Levanta a mão. Quem desses, às vezes, em 5, 10 minutos descobre que a venda não vai acontecer? O pessoal levanta a mão. Aí eu falo, quem desses acha que esse tempo podia ser utilizado para melhorar produto, falar com fundo ou fazer planejamento estratégico? Alguns levantam a mão. Eu falo, todos esses são possíveis clientes da Exact. A gente vai valorizar o tempo de vocês, botando uma pessoa mais júnior para segmentar e ver quais reuniões faz sentido para ti. Isso é uma trilha de spin da Exact. Você tem que entender como é que funciona as suas trilhas, como é que você deriva coisas que realmente fazem sentido para o cara. Porque aquele cara que está me ouvindo, ele tá... Sabe parece que negócio da Tabajara que tu faz assim com a cabeça, ele fala, quem é CEO? Eu? Aí tu começa a falar. E às vezes não tem uma reunião improdutiva, ele fala, puta, tem reunião pra caralho. E deixa ele falar. Ele vai ter que falar. O segredo do outbound é ouvir mais do que falar e fazer as perguntas certas. O segredo está nas perguntas e não nas exclamações. Para mim, o outbound é isso, é posicionar as perguntas certas.
E esse item de posicionar a pergunta, vai uma dica aqui. Cara, o cliente adora falar dele, dos problemas dele. Então, faça uma pergunta para ele, não pensando na resposta que tu quer, mas pensando nas respostas que ele pode dar do negócio dele. Constrói essa estrutura primeiro. Outra, cara, estuda o teu mercado, saiba quem são os teus concorrentes, saiba quem são os concorrentes desse lead que tu tá ligando. Tu tem que entender, não vai criar autoridade ligando para fazer um batalhão de pergunta para o cliente que nunca te viu, não te conhece, e tu não tem autoridade nenhuma para falar com ele, né? Então, assim, conheça quem são os concorrentes do teu cliente e os teus próprios. Conheça o mercado. Eu digo para o pré-vendedor, quantas vezes tu olha a Globo News para entender de mercado, quanto estava o dólar ontem, que tipo de coisa tu vai começar a conversar com o teu cliente que faz sentido para ele. Então, assim, pessoal, tem que fazer sentido. Todo mundo gosta de conversar com quem tem afinidade, né? Com quem tem os mesmos problemas. O vendedor não tem o mesmo problema. Na prática, o vendedor vai entregar uma solução, mas ele vai se posicionar entendendo e sabendo do problema. Conta as histórias para ele, conta os cases que já fez, né? Fala sobre as dificuldades que tu tem visto no mercado e tal. Não tenho case, tenho visto dificuldade de fechamento. Meus vendedores fecham 10% das propostas. Como é que eu elevo isso para 30%? Né? Como é que eu empilho canais de aquisição? Porque a minha startup eu fazia só inbound, agora eu preciso estruturar out, eu preciso estruturar evento, todo mundo já sabe. O mercado precisa ter vários canais de aquisição. Então pensa numa estrutura de out, conectando todos esses canais e toda essa visão de produto, de mercado, de conhecimento para ter discurso. O rapport que vai fazer tem que ter viabilidade para o cliente, senão ele não vai te ouvir. E outra, não seja cansativo fazendo 200 perguntas na primeira ligação. Come o boi aos bifes, né? Começa um pouquinho hoje, fala daqui 15 dias, já agenda, já gera um compromisso, torne-se importante para o teu cliente. E eu acho que é fundamental que você entenda que cada empresa tem um modelo de venda e cada empresa tem um estilo de venda. Por exemplo, assim, às vezes eu tenho no LinkedIn gente que vem, pô, teu time é muito agressivo. Eu falo, sim, meu time é agressivo. Essa é a minha forma de venda. Não quer dizer que é a forma correta para todo mundo, mas isso é o que me gera a minha máquina extremamente previsível e com volume extremamente alto, conversão alta e etc. Para mim funciona muito bem. Não quer dizer que vai funcionar exatamente igual para outro. Então, assim, entende o que funciona muito bem para ti. Eu acho que nesse sentido é bacana, né, Fausto? Cara, na Exact você tem o blog da Exact, você tem YouTube, que eu acho muito massa da Exact. A gente tem algumas séries para quem estava viajando em alguns termos, aí, SDR, BDR, LTV, CAC. Tem a série Conceito em 1 Minuto. Em 1 minuto conceitua cada um desses para que a gente consiga... Você vai ler um livro de venda, você vai ter que saber sobre isso. Tem a série que é... Indica, eu mudei o nome desse Conceito em 1 Minuto, é para Gotas de Sabedoria, né? Mandei lá para a galera, ó, tá aqui, pode assistir, então é legal, né? Tem que aprender todo dia, certo? Tem lá Estudem, gente. Tem lá a série Inside, que é uma série que mostra cada área do Exact, como é que ela foi construída, o que ela usa, o que ela não usa. A ideia, o FAO tem muito material massa também, tem planilhas, cara, tem muito material bom na internet para a gente conhecer. Segunda coisa, atendam bem os nossos caras que vão ligar para vocês, para a gente conseguir extrair as informações e poder dizer para vocês, olha, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Eu acho que é função nossa, Exact, PipeRun, não empurrar a venda. Saber para quem faz sentido e para quem não faz sentido. Porque a maior cagada que tem para a gente é vender para alguém que não faz sentido, porque isso dá churn lá na ponta, diminui valuation, diminui o valor da empresa e no final só nos fode. Então, assim, a gente vai tentar entender ao máximo se faz sentido para ti ou não, antes de vender. E quando não faz, te dizer, olha, eu acho que é mais legal tu ir para tal estratégia ou para a estratégia Y. Isso faz parte, tem que fazer. Só que quando a gente achar que faz sentido, a gente vai ser agressivo sim, vai tentar te vender. Isso aí faz parte. E esse é o nosso modo de venda. E a gente pode conectar isso, Theo, já que a gente está finalizando aí, colocando o processo. Cara, vai fazer integrado, né? Tá com dificuldade de fechamento e tal. Faz um trial lá no Pipe, é só entrar no site CRM PipeRun.
já faz um trial lá gratuito, 14 dias, já pode entrar, conhecer, e vai ganhar 1 hora com o nosso pré-vendas, né? Olha aí. Entendendo o processo integrado com o Exact, entendendo o processo para alavancar suas vendas. Tá com uma taxa de 10, como é que a gente te ajuda aí para 20? Tá com uma taxa de 20, como é que a gente vai para 40, né? Como é que a gente aumenta isso? Como é que esse conjunto da consultoria, do time de fazendo o trabalho, do mapeamento e pivotamento de segmentos, que é aquelas planilhas que o Theo fazia lá, que hoje está bem estruturado com o time lá no momento da implantação, né? Eu tive um feedback muito positivo essa semana de um cliente que a gente está implantando em conjunto. Eles, cara, como encaixou meu time e tal. Então, pense numa estrutura, o que é obrigado a fazer, o que eu posso deixar para depois. Nenhuma empresa pode deixar crescimento para depois, nenhuma empresa pode não ter prioridade para a área de vendas, certo? Tu pode deixar de fazer um monte de coisas, pintar o prédio, né, um jardim novo, sei o quê, né, uma sala nova, mas tu não pode deixar de ter prioridade, estudo e pensar em vendas o tempo inteiro. Vendas muda todo santo dia. O dólar subiu, o dólar caiu, o governo não sei o que e tal, e vendas é impactado. Então, assim, só existe uma coisa que impacta na sobrevivência da tua venda, né? Da tua empresa, que é a venda. Se tu não tem venda, tu ferra o caixa, né? Porque tu tá gastando com coisas que não... Então, assim, o que quebra a empresa? O caixa. Não, o que quebra a empresa é não vender. Né? Precisa vender. Perfeito. E a gente está aqui para te ajudar a vender. Foi muito legal esse bate-papo aí. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando. A gente tem um monte de história para contar, tem um monte de projetos que a gente fez junto para contar, né? Um monte de resultados, êxito e tal, que a gente já fez em várias coisas. Temos aí algumas ações em conjunto aí, com mesmos fundos e tal, em operações de clientes. Então, assim, gente, estudem vendas. Pense no negócio, pense no produto, pense em como escalar, pivotar. Como é que eu faço o meu discurso melhor hoje? Isso não é para pensar numa reunião daqui 40 dias. Não. É hoje, gente. É hoje. E não precisa ser marcar aquela reuniãozinha de 2 horas e tal. O que tu vai fazer hoje? 15 minutos. Cheguei na empresa, primeiros 15 minutos. Vou pensar em vendas. Como é que está o meu roteiro, como é que está meus scripts, como é que está meu site, como é que está minha geração de lead, como é que está o meu pré-vendas, quanto que eu estou gerando e tal. Tenha métricas, né? Eu conheço vários gerentes de vendas, o cara da planilha, né? Cara, pega um telefonezinho, faz umas ligações aí do lado do teu time de pré-vendas, faz umas visitas com o teu vendedor e ajuda os caras a fechar e ver onde é que está as dificuldades que está enxergando. Gerente ajuda hoje, não é aquele, né, o capataz já morreu faz tempo, né? Então, assim, cara, vamos lá, vamos estudar, vamos pensar em vendas, nós demos um monte de dicas. Muito massa, Fausto, muito massa mesmo, assim, cara, até eu vou, desculpa, é que eu vou ter uma outra agora, 10h30, conseguindo o limite aqui, que eu consegui atrasar. Cara, obrigado, sempre riquíssimo trocar ideia contigo. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, então as outras a gente deve responder aí pessoalmente para o pessoal, tá? Depois o marketing vai mandar aí alguns materiais para o pessoal e tal, compartilhado. Quem quiser, entra lá, me segue no LinkedIn, tô lá também, o Fausto também tá no LinkedIn, né, Fausto? Nos segue lá, cara, lá a gente pode trocar muita ideia. Eu tô postando coisa direto lá também, bem pessoal mesmo, minha forma de enxergar vendas. Uma coisa que o Fausto falou que eu concordo muito, cuida muito com vendas. Vendas é o que te deixa salvo, vendas é o que te faz progredir. E não contrata salvadores da pátria, não contrata uma pessoa que vai fazer tudo, isso não existe em venda. Venda é estudo, é processo, venda é ciência, é protótipo. Então, assim, bicho, não brinca com vendas, contrata aquilo que faz mais sentido para ti, bota em prática e não acha que uma pessoa vai resolver tuas vendas. Uma pessoa nas tuas vendas, ele pode até resolver momentaneamente, depois tu tem um problema na mão. Então, assim, resolve vendas com processo. Beleza? É isso, Fausto, aí, galera. Valeu aí, valeu. Não mesmo, velho. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter ficado até essa hora com a gente aí, tá? Muito massa. A gente ficou sempre com um número de espectadores muito grande e não caiu nunca. Muito massa. Valeu, gente. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço aí. Sucesso. Boas vendas para todo mundo. Obrigado, tá, Fausto? Animal, cara. Valeu.